Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado. Quase tudo o que se sabe sobre a invenção do rádio e a transmissão de voz por ondas eletromagnéticas está mal contado. Anos antes de Guglielmo Marconi, Nikola Tesla, Thomas Edison e outros experimentarem as transmissões sem fio, um brasileiro já havia conseguido. Volte a fita sobre aquilo que você achava que sabia. No final do século XIX, o padre gaúcho Roberto Landel de Moura fez experimentos, montou os próprios equipamentos, fez demonstrações públicas. Até mesmo patentes dos seus inventos foram registradas nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Mas o que deu errado? E por que ele não é conhecido como um dos inventores do rádio? Biógrafos, historiadores da ciência, professores, radialistas, aficionados por rádio e familiares ajudam a contar a história desse cientista pioneiro. O percurso, os dramas e os dilemas que ele enfrentou são o tema da reportagem Fé na Ciência, Padre Landel de Moura, o pioneiro do rádio, que você passa a ouvir agora. A invenção do rádio é comumente creditada ao cientista italiano Guglielmo Marconi, nascido em 1874 na cidade de Bolonha. Marconi foi um dos primeiros a dar aplicação prática aos resultados das experiências de laboratório anteriormente realizadas pelo alemão Heinrich Hertz e a teoria matemática do escocês James Clerk Maxwell. Pouca gente sabe que a história não devia ser contada bem assim. O gaúcho, colecionador de rádios a válvula, Daltro Darisbo, faz uma lista mais apropriada, atribuindo responsabilidades e pesos a cada um dos pioneiros das experiências com ondas eletromagnéticas. Poderia-se dizer que Tesla foi o primeiro que transmitiu alguma coisa de aproveitável pelas ondas eletromagnéticas. Marconi foi aquele que fez uma rede de comunicação mundial, transmitindo através das ondas eletromagnéticas sinais de telegrafia, onde as pessoas conversavam, mas ainda sem ouvirem a voz uns dos outros. E Roberto Landel de Moura, ao final, ao apagar das luzes dos anos 1800 e início dos 1900, foi a primeira pessoa comprovadamente no mundo que transmitiu a voz humana sem o uso de fios. Professor de História da Ciência na Universidade de São Paulo, Francisco de Assis Queiroz se deparou com a história do padre Roberto Landel de Moura quando fazia uma pesquisa para o livro que escreveu sobre a história da eletrônica no Brasil. Ele confirma que diversos países defendem que o invento do rádio pertence a eles, mas que, na verdade, trata-se de uma criação de muitos autores. Cada país vai reivindicar um conterrâneo seu como pai, criador ou inventor do rádio e da televisão. É o caso do Popov na Rússia, do Hertz e Braun na Alemanha, do Branly na França, do Tesla e outros, nos Estados Unidos e etc. Então, esses países reconhecem e aparecem nas bibliografias internacionais, nas grandes enciclopédias. E o Landel, ele aparece de forma marginal, quer dizer, ainda não obteve o devido reconhecimento no seu próprio país. A falta de memória do brasileiro é tida como uma das explicações para o desconhecimento da história do padre cientista. Mas o professor Assis de Queiroz atenta para o fato de que praticamente todos os cientistas e inventores de nosso país são desconhecidos. Não é uma preocupação, talvez ligada à questão do ensino, quer dizer, não estão nos manuais. Os cientistas brasileiros, os inventores brasileiros, você não vê nos manuais de ensino, nos livros, não se aprende na escola, a imprensa em geral também pouco discute essa questão. Então isso faz com que a população em geral e mesmo a grande maioria dos universitários tenham muita dificuldade de lembrar, por exemplo, um cientista brasileiro importante ou um inventor. Para outro professor da USP, José Marques de Mello, que é o primeiro doutor em comunicação do Brasil, o que causou o desconhecimento do gênio de Landel de Moura tem nome. Chama-se Complexo do Colonizado. Eu acho que o padre Landel de Moura é um dos exemplos mais contundentes desse complexo do colonizado.
É tanto que ele tentou, quando fez a invenção do rádio, em cima da radiodifusão, ele tentou inicialmente fazer valer esse seu invento aqui no país, mas não teve sucesso. Daí então ele teve que ir para os Estados Unidos, onde ele registrou as patentes. Só que na época os Estados Unidos ainda não era a potência que é hoje. Talvez se ele registrasse hoje, tivesse o reconhecimento internacional. Naquele tempo a Inglaterra era que tinha o poder hegemônico. É tanto que o Marconi, quando se associou com capitais ingleses, conseguiu imediatamente o reconhecimento como inventor do rádio. O Padre Landel de Moura ficou desconhecido até agora. A mentalidade de Casa Grande e Senzala, apontada pelo professor José Marques de Mello, também era difícil de romper, concorda Assis de Queiroz. O Brasil também tinha ainda adentrado o século XX, cerca de 80% da população analfabeta. Então o Landel está trabalhando num contexto bastante adverso, do ponto de vista de uma tecnologia que sequer o próprio governo apoiou, quer dizer, era de difícil compreensão pelos próprios colegas cientistas, talvez de outras áreas, porque a tecnologia eletrônica ela é algo baseado numa teoria recente do eletromagnetismo, uma teoria física do século XIX, e ela trabalha com algo pouco tangível, quer dizer, é muito estranho como é que isso soava. Para compreender a vida e as realizações do padre Landel de Moura, é necessário entender o contexto das comunicações na época em que ele viveu. Foi o que fez o principal biógrafo do padre, o jornalista Hamilton Almeida. O desenvolvimento da teoria matemática, que apontava a existência das ondas eletromagnéticas, foi feito pelo físico escocês, professor da Universidade de Cambridge, James Maxwell, em 1873. E o aparelho que entrou nessa era foi o telégrafo, do Marconi. Entrou nessa era da telegrafia sem fio, só que ele conseguia transmitir sinais à distância em código Morse. Eram só impulsos elétricos, né, e sinais. Em código Morse é ponto e traço, né, um sinal curto e um sinal um pouco mais longo. E depois, se cada letra corresponde a essa associação de pontos e traços, você decodifica depois, né, tem que ter um operador especializado para transmitir e receber a mensagem. E o padre Landel entrou nessa área também, só que ele foi mais amplo, porque ele já tinha o domínio da voz, que outros cientistas não tinham na mesma época. Estamos falando do final do século XIX, né? Então ele foi pioneiro no mundo na transmissão da voz humana à distância. Ninguém antes dele conseguiu fazer isso. E rádio é voz humana, né? O conceito de rádio que nós temos hoje, o rádio tal como nós conhecemos, né? Nesse trabalho de resgate histórico, o jornalista recorreu ao auxílio de técnicos da principal empresa de tecnologia existente no país na década de 1970. A intenção era que engenheiros de telecomunicações e físicos destrinchassem os cadernos e diagramas deixados por Landel de Moura e que Hamilton encontrou. Com os técnicos que eu conversei também, técnicos da Telebrás da época, que eles fizeram análises técnicas para mim, né, de documentos que eu tinha descoberto do padre Landel. Eles também tiveram que fazer todo esse esforço, né, de retorno à época. E aí se descobriu coisas maravilhosas que o padre fez, né, que além do rádio ele foi precursor da televisão, do teletipo, do controle remoto pelo rádio, tudo isso em manuscritos que ele deixou. O jornalista, radialista e historiador Heródoto Barbeiro, por outro lado, faz uma avaliação moderada da importância de Landel de Moura. Para ele, não faz sentido considerar o padre cientista fora do contexto econômico e do desenvolvimento tecnológico em que ele estava inserido, e tampouco chamá-lo de pai do rádio. Na minha opinião, ele deu uma contribuição para o desenvolvimento da física e o estudo das ondas eletromagnéticas, das quais resultaram as transmissões do rádio. Eu acho que essa é a contribuição que ele deu. E depois outras que ele patenteou nos Estados Unidos. Mas é bom a gente lembrar o seguinte, o processo não para com ele. Nem começou com ele, nem termina com ele. O pioneirismo do padre cientista brasileiro na transmissão de voz humana, no entanto, é comprovado com documentos, como demonstra Hamilton Almeida. Outro registro histórico mais antigo que se tem é de 1900, dezembro de 1900, um canadense, o Reginald Fessenden, que ele fez a primeira transmissão, tanto que o Canadá considera que esse é o inventor do rádio, porque ele transmitiu a voz. E rádio é voz humana, né? O conceito de rádio que nós temos hoje, o rádio tal como nós conhecemos, né? Mas antes dessa experiência do Fessenden, o Landel já tinha feito várias experiências em São Paulo. Ele é o pioneiro realmente do rádio, está comprovado isso. A pesquisa do biógrafo concluiu que o padre cientista saiu na frente por uma questão de meses, pouco menos de um ano. A patente brasileira, que já contempla a voz, que é de março de 1901, é a pioneira do mundo.
Porque o Festen ele também patenteou o seu aparelho de transmissão de voz, mas mais tarde, no Canadá e nos Estados Unidos também. Mas ele patenteou no final de 1901. Então a patente brasileira é a precursora do rádio. As patentes dos 3 aparelhos de Roberto Landel de Moura, o telégrafo sem fio, o telefone sem fio e o transmissor de ondas, não resultaram em equipamentos produzidos comercialmente, mas têm a importância ressaltada pelo colecionador Daltro Darismo. Por morar abaixo da linha do Equador, onde ainda estão a maioria dos países em desenvolvimento, as suas patentes, feitas no Brasil e nos Estados Unidos, não tiveram prosseguimento, criaram as raízes que criaram as patentes de Marconi e de Tesla. O padre Roberto Landel de Moura era um visionário das telecomunicações e, segundo o biógrafo Hamilton Almeida, apontou soluções que outros cientistas contemporâneos a ele sequer pensaram. Ele recomendou nas patentes americanas, em 1904, que fosse usado ondas curtas para aumentar a distância das transmissões. Esse é um conceito que hoje está mais do que provado, né? Mas naquela época era revolucionário, não se usava ondas curtas, outros cientistas usavam as ondas longas nas transmissões, né? Depois é que se chegou a isso, mas ele já estava adiantado com relação a esse ponto. Hamilton Almeida ressalta outra ação inovadora do padre Landel de Moura que chega a ser poética, informação transmitida por meio da luz. É que um dos aparelhos dele transmitia a voz através de um feixe de luz. Isso aí é o mesmo princípio das fibras ópticas, não é as fibras ópticas. Mas o princípio, né, de você enviar mensagens através da luz. Ele tinha um aparelho para enviar através da luz e um outro que enviava através de ondas eletromagnéticas, que é o rádio. Ivan Dornelles Rodrigues, que é diretor do memorial em Porto Alegre, que leva o nome do inventor brasileiro, revela que o padre Landel de Moura tinha um modo bastante particular de registrar suas ideias. O acervo desse memorial guarda uma caderneta datada de 1913, em que o padre descrevia, entre outras coisas, a transmissão de imagens por ondas eletromagnéticas, ou seja, televisão. Porque ele começava escrevendo, às vezes, algumas matérias, e daqui a pouquinho ele começava em português, daqui a pouquinho ele passava para o inglês, daqui a pouquinho ele escrevia em latim, que complicava bastante para se decifrar o que estava escrito nesses documentos dele, nessas cadernetas. E também ele virava a caderneta, de repente, e começava a escrever o contrário. Tá? Então é bem interessante como ele escrevia. E ele escrevia muito. Você está ouvindo a reportagem Fé na Ciência, Padre Landel de Moura, o pioneiro do rádio. Saiba mais sobre a vida do padre cientista no próximo bloco. Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. No bloco anterior da reportagem Fé na Ciência, Padre Landel de Moura, o pioneiro do rádio, você soube dos principais desenvolvimentos em telecomunicações do padre cientista. A partir de agora, conheça um pouco da história da formação educacional e dos dilemas que ele enfrentou. Hoje viúva, Isbela Gert Landel de Moura foi casada com um sobrinho-neto do padre. Segundo ela, na família as informações sobre o cientista eram todas passadas de forma oral e a percepção da importância dele só foi mudando ao longo dos anos. Com o passar do tempo, nós fomos ouvindo casos, ouvindo informações, ouvindo detalhes e nós vimos, por exemplo, a importância dessa pessoa na história e eu não me conformava de será que somos só nós que sabemos disso, mas ninguém sabe disso? No início do século XX, o padre Landel de Moura assombrou a cidade de São Paulo com demonstrações públicas de seus inventos. Não há registros de que o padre tenha tido um assistente, mas os biógrafos e pesquisadores sobre a vida dele tentam confirmar que uma freira francesa colaborava na apresentação dos aparelhos. Padre, é o senhor? Claro, minha filha. Confirme se tu me ouves bem. Estou ouvindo perfeitamente, Padre Landel.
Estas demonstrações públicas pretendiam obter apoio financeiro no desenvolvimento das invenções. Landel de Moura convidava empresários, autoridades e a imprensa, como comprova esta nota publicada no pé de uma página do Jornal do Comércio de São Paulo em 10 de junho de 1900. No domingo próximo passado, no Alto de Santana, cidade de São Paulo, o padre Roberto Landel de Moura fez uma experiência particular, com vários aparelhos de sua invenção, no intuito de demonstrar algumas leis por ele descobertas no estudo da propagação do som, da luz e da eletricidade através do espaço, da terra e do elemento aquoso, as quais foram coroadas de brilhante êxito. Estes aparelhos eminentemente práticos são como tantos corolários, deduzidos das leis supracitadas. Assistiram a esta prova, entre outras pessoas, o Sr. P.C.P. Lupton, representante do governo britânico, e sua família. Jornalista e historiador, Heródoto Barbeiro contextualiza como era difícil ser inventor naquele Brasil da virada do século XIX para o século XX. Obviamente que o seu esforço é notável, a sua figura é extraordinária, e para você ter uma ideia como era fazer um experimento desse no Brasil, na época, nem o Estadão, na época, o Jornal do Estado de São Paulo, convidado para assistir a experiência de transmissão da Avenida Paulista até Santana, mandou um repórter. Não mandou um repórter ao jornal. Poderia ter documentado, inclusive com foto. Não mandou porque achava que isso era absolutamente irrelevante. Mas fora do país foi diferente. O jornal New York Herald, de 12 de outubro de 1902, noticia os experimentos de Landel de Moura ao registrar as patentes nos Estados Unidos e estampa a seguinte manchete em matéria de página inteira. Falando sobre um fosso de diversas milhas ao longo de um raio de luz. Segundo o biógrafo Hamilton Almeida, o processo de desenvolvimento dos inventos era muito trabalhoso e implicava no endividamento do padre, que não tinha dinheiro. Porque ele fazia tudo praticamente sozinho. Ele tinha que comprar a matéria-prima, tinha que projetar, evidentemente, né, o invento, depois construir as peças. Não é como hoje em dia que você encontra peças prontas, você tem que construir peça por peça. Enrolar a bobina é um procedimento muito complexo, que depende de quantidade de fio que você enrola, enfim. E você tem que testar isso inúmeras vezes para ver se funciona adequadamente ou não. Então, são processos assim, muito custosos, né? Não só de tempo e de dinheiro também. O dinheiro esperado com as demonstrações não veio. No período dessa busca de patrocinadores em São Paulo, Landel de Moura era pároco em Campinas. O efeito das exibições foi exatamente o contrário do planejado, conta Hamilton Almeida. Entre os fiéis da igreja repercutiu muito mal, porque eles passaram a achar que era um padre que falava com o demônio, porque não concebiam que alguém pudesse falar com outra pessoa à distância sem fio, né? E como ele era um sacerdote, achavam que esse padre não é muito certo, né? Um padre que fala com o demônio. Então, para acabar com isso, invadiram o laboratório deles, vamos dizer assim, né? Quando ele guardava os seus inventos e destruíram tudo, né? E numa entrevista que ele deu a um jornal norte-americano, ele falou isso também, ele cita essa passagem, que as pessoas não compreenderam o que ele fazia, então destruíram tudo, né? E ele teve que fazer todo um esforço redobrado para reconstruir os aparelhos e continuar nas suas experiências. A fama de padre espírita acompanharia Landel de Moura mesmo depois dele retornar ao Rio Grande do Sul, onde viveu depois de ter de abandonar os experimentos com inventos de telecomunicações. Um colega de infância, o médico Hernani de Irajá, relatou em 2 livros que escreveu, O Homem e Feitiços e Crendices, histórias que reforçavam essa confusão. É o que lembra o presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, Miguel Frederico do Espírito Santo. Um caso de sonambulismo, ele tinha sido chamado a atender no Menino Deus e que foram os dois, o Landel de Moura como o homem que tinha a técnica para desfazer o sonambulismo e o Hernani de Irajá como médico para acompanhar. Esse é um fato relatado. Outro fato que ele relata é sobre a
capacidade que ele demonstrou para o Hernani de Irajá, que ele teria de fazer com que uma moça que estava viajando num bonde na sua frente, ela fizesse determinados trejeitos comandados por ele. O Landel dizia, olha, ela vai fazer isso, e ela terminava fazendo. Ela vai coçar a cabeça, ela coçava a cabeça, ela vai virar o rosto para o lado direito e ela virava o rosto para o lado direito. Então, essas brincadeiras do Landel de Moura, ele refere. Landel de Moura foi um sacerdote que sempre conciliou a crença na ciência com a fé nos dogmas católicos. Mas mesmo dentro da igreja, ele teve atritos, em decorrência das ideias avançadas para a sua época. O comportamento investigador e mesmo as opções teológicas do padre Landel de Moura trouxeram complicações para ele, como afirma o biógrafo Hamilton Almeida. Os espíritas diziam que ele era um padre espírita. Por certas coisas que ele fez um exorcismo, teve em Mogi das Cruzes, então acharam que ele estava constatando o que os espíritas diziam, né? Então eram atritos, né, que criou com a cúpula da igreja. E isso teve vários conflitos, assim, até de outro tipo de coisa, como crenças, assim, né? Ele era devoto de Nossa Senhora Aparecida, e o bispo era devoto de Nossa Senhora do Brasil. Naquela época, Nossa Senhora Aparecida não era padroeira do Brasil ainda, né? Viria a ser. Então, conflitos assim, né, de ordem religiosa também. Em 1905, o padre Landel de Moura amargaria sua maior frustração: a negativa do governo de Washington Luiz para teste dos aparelhos de radiocomunicação em navios da Marinha Brasileira. A história é contada com humor pelo radialista e ex-professor da Universidade de São Paulo, Reinaldo Tavares. Ele precisava de 2 navios, e um ficaria fundeado na Baía da Guanabara e o outro a maior distância. Aí o Aspone, achando que o padre tinha dito um monte de asneiras e tal, começou a perguntar coisas, e o padre, na inocência dele, começou a declinar nomes em grego dos inventos dele, sabe? E o Aspone aí não entendeu mais nada. Mas aí o padre começou a falar em comunicação interplanetária, isso tudo que está acontecendo via satélite nos dias de hoje. Aí o Aspone foi ao presidente da República e disse: presidente, se o senhor fizer essa experiência aí, vai ser uma loucura. O homem é simplesmente um maluco, é um bruxo ou um praticante do espiritismo. Aí então passaram 15 dias, vem aquela célebre cartinha, né? Lamentamos muito, mas os navios não podem sair da frota. A falta de apoio do governo para os experimentos não ocorreu com inventores de outros países. É o que aponta o professor Assis de Queiroz ao comentar o episódio do pedido negado. Ele pediu isso em 1905, já no caso do Marconi na Itália. Em 1902 o governo colocou à sua disposição toda a frota, né, para ele fazer suas experiências. Aqui o governo recusou. Desta experiência deriva uma das mais conhecidas falas do padre Roberto Landel de Moura. Dai-me um movimento vibratório tão extenso quanto a distância que nos separa desse e de outros mundos que rolam sobre a nossa cabeça, e eu farei chegar minha voz até lá. Apesar de frustrado com o governo federal, o padre Landel de Moura não desistiu e tentou apoio na então Câmara dos Deputados de São Paulo. É o que descobriu Hamilton Almeida em suas investigações. E outra grande frustração dele também aconteceu aqui em São Paulo, que quando ele voltou dos Estados Unidos, ele passou pelo Rio, né? Teve esse episódio, ele foi nomeado pároco de Botucatu, que é uma cidade a 320 quilômetros de São Paulo. Naquela época, ele estava afastado de tudo. Mas mesmo assim, ele ainda tinha as patentes e ele tentou comercializar suas invenções. No final de 1906, ele apresentou uma petição que foi lida na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, falando dos inventos que ele tinha, da utilidade dessas invenções. Ele apresentou um dossiê também. Enfim, essa petição foi lida em plenário, foi analisada e meses depois foi arquivada. Para Hamilton Almeida, que há 35 anos pesquisa a vida do padre Landel de Moura, o reconhecimento oficial do pioneirismo seria uma forma de se fazer justiça com a memória do país. Seria importante, né? Assim como o Brasil reconhece que Santos Dumont é o pai da aviação, para os Estados Unidos são os irmãos Wright. Mas enfim, o Brasil reconhece isso, de fato, todo mundo aprende na escola. Santos Dumont inventou o avião, voou com 14 bi, toda aquela história, voou com balões. Então, e o Landel? Né? Ele precisa ser conhecido também.
Então seria muito importante para resgatar essa parte da nossa história que está esquecida e ao mesmo tempo fazer uma certa justiça para um personagem assim tão talentoso que o Brasil teve, né? Incluir essa história de alguma maneira no currículo escolar obrigatório. Isso é importante. Autor do livro Histórias que o Rádio Não Contou, Reinaldo Tavares relata que no exterior o reconhecimento para o padre Landel de Moura é mais fácil. Há pouco tempo, nos Estados Unidos, um jornalista e pesquisador americano lançou uma obra com os 100 maiores inventos do mundo. Obviamente, o rádio teria que estar entre esses 100 inventos maiores do mundo. Esta obra foi versada para o português e foi lançada no Brasil, já existe aqui. E na página 157, o Bill Wayne é quem escreveu nos Estados Unidos, mas teve uma versão aqui. E aqui, o invento do rádio é creditado ao padre Roberto Landel de Moura, por incrível que pareça. O professor emérito da Escola de Comunicações e Artes da USP, José Marques de Mello, avalia faltar a articulação do Estado com os intelectuais brasileiros. Está faltando o Estado tomar uma posição, entendeu, através do sistema educacional, de valorizar o Brasil. A gente fala muito em valorizar o Brasil, mas não toma providência nenhuma. Quer dizer, às vezes a legislação garante algumas coisas, mas fica tudo letra morta, chamado decretos para inglês ver. Eu acho que isso parte, sobretudo, da vanguarda cultural, da vanguarda intelectual. E nós vivemos um período em que realmente nós estamos, não vou dizer no fundo do poço, mas com uma redução enorme do índice de brasilidade. A inscrição do nome do padre cientista no livro dos heróis da pátria é o que pretende um projeto de autoria do ex-senador e radialista gaúcho Sérgio Zambiase. O projeto já foi aprovado no Senado e está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O ex-senador do PTB do Rio Grande do Sul explica o que pretendia com a homenagem. Landel de Moura tem, para nós, gaúchos especialmente, mas para o Brasil e para a comunicação no mundo inteiro, um emblema. Ele é uma marca que precisa ser recuperada e acho que toda esta mobilização que começa a acontecer em torno do seu nome é resgatar um processo de justiça em relação a ele, a história, a sua história e a comunicação. O padre cientista Roberto Landel de Moura morreu em Porto Alegre aos 67 anos de idade no dia 30 de junho de 1928, vítima de tuberculose. Em 2011, se comemoram os 150 anos de seu nascimento. Um bom presente de aniversário seria o reconhecimento de seus feitos. Você acompanhou a reportagem especial Fé na Ciência, Padre Landel de Moura, o pioneiro do rádio, uma produção da Rádio Senado. Reportagem e produção musical Rogério de La Fuente. Trilha de abertura e encerramento, tema para Landel de Assis Medeiros, com as vozes de Carlos Quezado, Rita Zumba e Olívio Calabria. Agradecimentos especiais a Deraldo Goulart, Lorena Maria, Lucian Alves e Rogério Alves. Edição Esther Monteiro. Locução Raquel Teixeira. Áudio André Menezes e Cristiane Calisto. Diretor da Rádio Senado, Flávio de Matos. Diretor da Secretaria Especial de Comunicação Social, Fernando César Mesquita. E você também pode acompanhar este programa pela internet, no endereço www.senado.gov.br/rádio. Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.